Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Pedi para vocês responderem se vocês estão bem. Ninguém me responde, né? Não estão assistindo o vídeo, né? Vamos lá. Hoje nossa aulinha de história com a Nova República. Vou trazer um videozinho ilustrativo e já eu volto com os exercícios, tá? E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá. A aula de hoje é sobre Brasil, Nova República. Período do Brasil que vai de 1985 até 2018 com as eleições presidenciais que elegeram Jair Messias Bolsonaro como nosso presidente. Iniciamos então falando sobre o governo de José Sarney, eleito indiretamente como vice-presidente, mas que assumiu por conta da morte do falecimento de Tancredo Neves, presidente eleito pelo colégio eleitoral da época. Tudo bem? José Sarney inicia então a primeira presidência pós-regime militar. Então, duas funções dele naquele período: melhorar a economia do país e criar uma nova Constituição. Ele tenta fazer a primeira e consegue fazer a segunda. A primeira, ele não conseguiu melhorar a economia do país, que continuou indo de mal a pior. Ele até tentou vários planos econômicos, exemplo, o Plano Cruzado, mas que não deu muito resultado, não deu muito certo. Então a economia do país ela continuou ainda muito degradada. O segundo, criar a nova Constituição, ele conseguiu. Constituição de 1988, chamada de Constituição Cidadã, por devolver à população brasileira os direitos civis, direitos individuais, direitos políticos que haviam sido cerceados ou haviam sido tirados desde 1967, quando foi a promulgação da Constituição do Regime Militar Brasileiro. José Sarney, então, ele sai da presidência e deixa ela sob tutela de Fernando Collor de Mello, presidente eleito contra Luiz Inácio Lula da Silva. Fernando Collor tinha pinta de bom moço e tentou algumas propostas econômicas tentando trazer o neoliberalismo para o Brasil, certo? Esse bom moço com pinta de galã na época, que foi eleito com a maioria dos votos, apesar de ser bem próximo com a maioria dos votos, iniciou então sua política econômica chamada de Plano Collor. Ele acabou confiscando o dinheiro da poupança da população, acabou investindo na privatização de empresas e na entrada do capital estrangeiro para dentro do nosso país. Além disso, ele foi também caracterizado por um descontrole inflacionário, que acabou cedendo então para grande quantidade de falências de empresas nacionais, uma vez que ele diminuiu os impostos para os produtos importados. Então era mais fácil comprar uma mercadoria de fora do que uma mercadoria nacional. Foi acabando levando à falência muitas empresas brasileiras nacionais. Além disso, uma grande onda de crise econômica, houve também uma onda de crise política, envolvendo o seu tesoureiro, PC Farias, e a sua família, como até mesmo a sua esposa. Todo esse escândalo de corrupção foi denunciado pelo seu irmão Pedro Collor, que dizia que PC Farias, o tesoureiro de Fernando Collor de Mello, estava tirando dinheiro público e investindo em empresas privadas. Essas empresas privadas eram todas ligadas ao governo Collor, eram todas ligadas, melhor dizendo, à família Collor, que segundo seu próprio irmão era o maior beneficiário ou era aquele que recebia o maior lucro diante dessas transações corruptas de PC Farias, certo? Diante desse cenário, então, houve no Brasil um movimento chamado de Caras Pintadas, onde jovens brasileiros, numa comoção democrática, saíram às ruas pedindo o impeachment do presidente, que não aconteceu, uma vez que ele preferiu renunciar ao cargo em dezembro de 1992, antes de sofrer com o impeachment. Ele preferiu renunciar ao cargo. Quando ele sai da presidência, entra no seu lugar Itamar Franco, agora como novo presidente do Brasil. O Itamar ele tinha algo muito bem claro para ser feito. Primeiro, solucionar o problema político, que estava o Brasil afundado no mar de corrupção, e também o plano econômico, um novo plano econômico que melhorasse a situação do país na época. E ele conseguiu, ele estabilizou tanto a política quanto a economia do país. Primeiro, ele estabiliza a economia com o Plano Real, aliado então ao seu ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso. Ele cria o Plano Real, que como consequência estabiliza a inflação e começa a fazer com que o Brasil cresça economicamente. Algo que não acontecia desde o milagre econômico lá de 1974 até 1979, ainda no regime militar. Como que o Plano Real ajudou a economia brasileira? Acabou equiparando a nova moeda, o real, ao dólar. Então facilitou a compra de maquinário pelas empresas nacionais, fazendo com que as empresas nacionais conseguissem produzir em quantidade boa, certo? Aumentou também o nível de privatização de empresas aqui no Brasil.
certo? Então isso daí acabou gerando um alavanque econômico no nosso país. Fernando Henrique Cardoso, que participou efetivamente do Plano Real, agora assume a presidência em 95, mantendo a política adotada pelo Itamar Franco. Então o nível de privatizações vai aumentar consideravelmente. Só que isso, agora, ao invés de ajudar o país, vai prejudicar o país e principalmente as empresas nacionais, que em comparação, ou melhor dizendo, em competitividade com as empresas estrangeiras que estavam vindo para o nosso país, elas começam a perder muito lucro e então começam a abrir falência, deixando um número muito grande de desempregados no nosso país. Esse desemprego foi um dos principais fatores da crise do Plano Real durante os anos 98, final dos anos 90 ali, quando a FHC era presidente. Apesar da estabilidade inflacionária, apesar da inflação ainda não crescer mais e do Brasil estar economicamente ainda bem, o governo FHC acabou sendo caracterizado no seu final pelo grande número de desemprego, o que acabou enfraquecendo o partido do FHC, enfraquecendo o PSDB, que viu nas eleições de 2002 o seu candidato José Serra perder para Luiz Inácio Lula da Silva, o candidato da oposição, candidato do Partido dos Trabalhadores. Luiz Inácio Lula da Silva, que havia concorrido ao cargo de presidente por diversas vezes, agora então em 2003 assume como presidente do Brasil. Suas propostas políticas no início de sua carreira eram muito radicais, ele era ligado e alinhado aos ideais socialistas, mas ele prometeu ano antes de se eleger, de se candidatar, melhor dizendo, de ser eleito pelo povo, ele prometeu manter as mesmas propostas de FHC, ou seja, não estatizar empresas, mas manter a mesma ideia de privatização, de liberdade econômica, e assim o fez. A diferença do Luiz Inácio Lula da Silva, de Lula para a FHC nesse contexto, foi que o Lula concedeu um aumento nos níveis de cidadania. De que forma, professor? Ele começou a investir muito nas obras sociais, em obras públicas. Principais núcleos onde ele investiu: programa Bolsa Família, então concedia ajuda a pessoas, a famílias mais necessitadas, as famílias carentes, certo? Além de investir nesse Bolsa Família, ele iniciou um projeto Fome Zero para acabar com as famílias em miséria, ou melhor dizendo, tirar essas famílias que estavam em condição miserável, certo? Ele entendia que para você alavancar o nível de cidadania da população era necessário também investir na parte educacional, e motivado por propostas de seu ministro da Educação, Fernando Haddad, ele criou 3 programas políticos educacionais: o ProUni, o FIES e o Ciências Sem Fronteiras, programas amplamente elogiados e que existem até os dias atuais, apesar de estarem perdendo financiamento. Vamos lá. Diante desse cenário, Luiz Inácio Lula da Silva, ele acabou se envolvendo em alguns escândalos de corrupção. O primeiro deles chamado de Mensalão, onde o seu ministro da Casa Civil, José Sarney, braço direito do governo Lula, ele acabava pagando políticos para aceitarem as propostas do Partido dos Trabalhadores ou do partido do presidente, certo? Esse mensalão acabou não envolvendo Lula, mas José Dirceu, seu braço direito, foi preso dentro desse cenário. Outro momento em que ele se envolveu em escândalos de corrupção foi ainda durante seu governo, através do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. Como que funciona? Para você desenvolver a infraestrutura de um país, é necessário que você invista na parte de empreiteiras. Então é aberto licitação, várias empreiteiras elas se disponibilizam para fazer uma obra pública. Tudo bem? O que o Lula fazia, junto com seus políticos, com seus partidários? Eles auxiliavam, eles davam benefícios às empreiteiras de amigos deles. Sem contar que eles cobravam por fora um valor para que essas empreiteiras elas fossem aceitas para fazer ou para realizar aquela obra pública. Além de cobrar valores por fora que eles embolsavam e ele também pagava esses partidários, ele cobrava dessas empreiteiras obras a serem feitas para ele mesmo. Como nós temos exemplo, a obra lá na chácara no sítio em Guarujá, no sítio Atibaia e no triplex do Guarujá. Foi aí que o Lula acabou se enfiando ou acabou metendo os pés pelas mãos e acabou entrando nesses escândalos de corrupção. Mesmo assim, em 2011 2010 melhor dizendo, ele consegue eleger a candidata a qual ele apoiava, no caso Dilma Rousseff. Ela inicia sua candidatura então em 2011, com o objetivo de manter as propostas do seu antecessor ou do seu pai na política, Luiz Inácio Lula da Silva. Dilma Rousseff ela mantém até certo ponto, até que ela consegue perder muito apoio no Congresso Nacional.
Isso daí motiva em 2013 as famosas Jornadas de Junho. Vai ser um movimento realizado amplamente pela população brasileira para promover o impeachment à presidente. Entretanto, ela consegue ainda passar por essa situação controversa. Em 2014 ela é reeleita, mas em 2016, através de novos desentendimentos com o Senado e com a Câmara dos Deputados Federais, ela acaba não resistindo e sofrendo impeachment em agosto de 2016. O impeachment que ela sofreu, ela foi sobre a acusação das famosas pedaladas fiscais. Tudo bem? Quando ela sofre o impeachment, ela sai da presidência e quem entra em seu lugar é o candidato Michel Temer, que era vice-presidente dela, mas que também estava alinhado a essa oposição que promoveu o impeachment sobre Dilma Rousseff. Então ela teve o seu Judas durante seu processo de presidente da República. Michel Temer, então, inicia sua candidatura política, melhor dizendo, inicia sua presidência da República com o apoio do neoliberalismo, ou com o aporte do neoliberalismo. Qual que era o objetivo de Michel Temer? Pavimentar a calçada para que em 2018 fosse eleito um candidato também neoliberal, também com viés político de direita. Quem que foi esse candidato eleito em 2018? Jair Messias Bolsonaro, que dá prosseguimento às propostas de Michel Temer feitas lá atrás. Quais são essas propostas do Michel Temer? Ele realizou então uma reforma trabalhista e uma reforma educacional dentro do cenário político brasileiro. Tudo bem? Gente, tentei falar o mais rápido possível para não ser enfadonho e também falar rápido. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Valeu! Então, voltei e é aqui, ó, página 104, 105, 106, 107. Os exercícios começam na página 108. Então, vamos lá. Número 1. Em 1985, com a morte do presidente Tancredo Neves, escolhido de forma indireta pelo Congresso Nacional, assume em seu governo o vice-presidente José Sarney. Ok. Sobre esse momento histórico do nosso país, escreva V para verdadeiro e F para falso. Então, vocês vão analisar, vão ler as afirmativas. E as que forem V, vocês vão colocar verdadeira. As que forem falso, vocês vão colocar o F, tá? O número 2, a gente tem aqui um caça-palavras. Caça conhecimentos. Encontre a resposta no diagrama. Ou seja, vocês vão encontrar a resposta das afirmativas aqui, tá? E aí, as respostas que estão no diagrama, tá? O que vocês podem fazer? Vocês podem estar lendo a frase, colocando a resposta do lado e depois vocês procurarem no diagrama para poder facilitar. Número 3. Elabore um parágrafo sobre os movimentos do impeachment de Collor. É só vocês escreverem o que aconteceu, né? O que levou ao impeachment dele. Só isso tem no livro, tá? Número 4, na página 109. Escreva 3 conquistas importantes para a sociedade a partir da Constituição de 1988. Número 5, observe a imagem. Podemos associar a imagem acima ao que? Aí vocês vão marcar ao que representa. Número 6. O ministro da Fazenda, que em 1995 sucedeu Itamar Franco na presidência e implantou o bem-sucedido Plano Real, quem foi que implantou o Plano Real? Só marcar aqui. 7. Em relação ao governo Lula, escreva V para as afirmativas verdadeira e F para a falsa, né? Então, vocês vão ler e colocar V ou F. Em 8. Em 2003, Lula assumiu a presidência do Brasil. Cite 3 programas sociais implantados no seu governo. 3 coisas que ele fez no governo dele, né? Tá no livro, só colocar aqui. E de história, por hoje é só. Na próxima aula a gente volta com o nosso último assunto para encerrar o nosso livro de história. Beijos e tchau.